Um aumento de fraudes envolvendo os aposentados e os pensionistas do INSS, cresce também a preocupação com a segurança dos dados pessoais e a preservação da renda mensal dos segurados, que muitas vezes é a sua única fonte de sustento. Para alertar sobre esses riscos, eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, para que ela possa contar para a gente como é que a gente pode manter, inclusive, esses dados protegidos, que eu acho que é a grande... é o que todo mundo quer saber para não ser a vítima do que já aconteceu com esses aposentados e pensionistas que tiveram seus dados ali praticamente expostos e utilizados, né, indevidamente, né, ô Maria? Isso mesmo, Wilson. E a gente está falando, na maior parte das vezes, de um público bastante vulnerável, que são os idosos. Então, todo o cuidado é pouco, porque são as principais vítimas desse tipo de golpe, né? Desses golpistas. Aqui do meu lado está o advogado João Onuque, para trazer, então, essas orientações. Primeira coisa, né? A gente sabe que muitas tentativas de golpe são direcionadas a esse público, né? O que fazer? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson. Boa tarde aos telespectadores. Veja, o mais importante é que se alguém da família puder acompanhar para o recebimento na rede bancária, se esse idoso não tiver alguém da família, ter uma pessoa de confiança por quem possa acompanhar nos momentos de saque de dinheiro, porque o golpista, ele não, antigamente a gente tinha o furto na saída do banco. Hoje em dia, na verdade, o golpista está se passando pela instituição bancária, se passando pelo advogado, tem o golpe do falso advogado. E a nossa sugestão é, quando receber ligações, tenha cuidado para ter certeza que aquela ligação se trata da rede bancária de fato, se trata do advogado de fato. Na dúvida, desliga a ligação e liga de volta. Liga de volta para o seu advogado, porque se tiver advogado, sabe o número do seu advogado, vai procurar a rede bancária que passar um endereço e vai pessoalmente, vai acompanhado. Normalmente, os golpistas usam até hoje uma alternativa de o número que liga o número mesmo do advogado, mas não é o número verdadeiro. Então, essa sugestão de ligar de volta é uma sugestão que torna-se eficaz. E isso também tem a ver com a questão da senha, né? Não fornecer senha, dados, número de CPF para ninguém. Perfeito, Maria. Algumas vezes os golpistas eles têm seus dados previamente. Então, te pergunta, você é a pessoa e dá seu nome completo, dá sua data de nascimento e a pessoa sente-se confortável porque os processos são públicos e alguns dados que são sigilosos eles conseguem acesso. A melhor alternativa é nunca fornecer senha. Essa senha é a senha pessoal. E também, caso você já tenha fornecido o número do CPF, por exemplo, não precisa se desesperar. Desliga a ligação, liga de volta para o seu advogado, o número que você já tem, o número que habitual você tem, ou vai pessoalmente na rede bancária, ou vai pessoalmente no escritório desse advogado, que ainda é uma forma eficiente de fugir desses golpistas que estão usando as redes virtuais para isso. Muitas vezes, né, esse aposentado pensionista vai lá, saca o dinheiro, não olha o extrato, o saldo. É importante sempre conferir, ver se tem algum desconto que não é costumeiro, o valor desse desconto. Veja, Maria, a gente tem duas recomendações nesses momentos. Existe hoje um aplicativo chamado Meu INSS, que ele traz o detalhamento dos empréstimos consignados e dos descontos que estão sendo feitos, ao exemplo daquele golpe das entidades associativas que estavam fazendo esses descontos. E terá lá essa discriminação. Caso não reconheça algum desconto, caso não reconheça algum desconto associativo, fazer contestação no aplicativo. Hoje você consegue fazer a contestação para aquele golpe que foi das entidades associativas e para o caso da rede bancária, procura a rede bancária ou procura um advogado da sua confiança para que ele possa analisar em conjunto com esse segurado. Às vezes o aposentado tem lá um empréstimo consignado que nem sabia. Muitas vezes a pessoa oferece, às vezes nem diz que é um empréstimo. Olha, tem um dinheirinho extra aqui para você. Então é importante que esse idoso nunca esteja sozinho, porque às vezes a falta de instrução, né, do conhecimento, muitos às vezes não sabem nem ler ou sabem, mas não tem essa facilidade com celular, redes sociais. Excelente observação. Para além dos golpes, é preciso saber o que se contrata. Porque algumas vezes é ofertado, mas não é ofertado de forma clara, objetiva, evidente de que se trata de um empréstimo. É ofertado perguntando, olha, eu tenho um dinheiro aqui para você receber antecipadamente, ou então eu tenho um dinheiro aqui do valor X para você poder receber, e às vezes esse valor que foi ofertado antecipadamente foi uma antecipação de 10 dias, de 15 dias, de 5 dias de benefício que já ia ser recebido. E outras vezes a oferta desse dinheiro num valor específico trata-se de um empréstimo que vai cair na conta, mas depois os meses subsequentes deverão ser pagos. Uma alternativa para quem, por exemplo, às vezes aceitou esse valor sem saber que era um empréstimo, é de imediato ligar na rede bancária, fazer a devolução integral do dinheiro e pedir o cancelamento desse empréstimo, porque não foi a intenção. Muitas vítimas, né, desses golpes, né, a gente sabe,
já ouviu falar inúmeras histórias de gente que chega lá no final do mês, não tem quase nada para receber. São pessoas que necessitam, né? Têm suas contas para pagar, remédios para comprar. O que fazer nessas situações, né? Muitos ficam desesperados. Veja, o primeiro momento é prestar queixa, registrar isso em boletim de ocorrência. O segundo momento é procurar um advogado de sua confiança ou até a Defensoria Pública para que faça os procedimentos na tentativa de reaver esse dinheiro. Em alguns procedimentos administrativos é possível, em outros procedimentos judiciais, porque a rede bancária também tem responsabilidade com relação a criar rotinas, criar métodos para que o segurado não caia em golpes. Muito obrigada, então, pelas informações, são orientações importantes, né? E aqui a gente vale um outro lembrete. A gente falava aqui, o próprio advogado João Nuque falava da importância de ter um parente, alguém para ir junto, pessoa de confiança. Mas também, mesmo com parente, tem que tomar cuidado, que a gente sabe que em algumas situações, e isso não é generalizando, Wilson, muitos, às vezes, até familiares acabam tirando proveito desse idoso, desse aposentado aí, no momento que ele mais precisa. Então, ficam essas orientações e se você também tiver alguma pergunta aqui para o João, pode fazer que eu repasso para ele. Wilson. Muito bem, Maria. Maria, eu fico parabenizando o nosso doutor João Nuque pela forma como ele brilhantemente, didaticamente explica os detalhes para que a gente possa entender a situação. Eu só queria fazer a última pergunta para o doutor João, dizendo o seguinte, por exemplo, esses dados em que esses golpistas têm acesso, por exemplo, agora nós vimos vários casos e ele citou inclusive um exemplo agora de advogados, pessoas que têm ações, por exemplo, aí tramitando, e esses bandidos, doutor João Nuque, têm acesso a todos os detalhes, inclusive a questão do acordo processual, o que faz com que a pessoa acabe acreditando que realmente seja o advogado. E, por exemplo, ele citou uma outra coisa, Maria, eu sei que a pergunta vai ser longa, mas você vai poder trazer para ele. É o seguinte, a pessoa liga muitas vezes e aparece no seu telefone o nome do seu advogado, mesmo não sendo o número dele, e você atende achando que é o seu advogado. Como ele disse, ligar de volta, não desse número, mas ligar de volta do número que você tem na sua agenda e não desse que ele recebeu. Eu queria que só a gente pudesse explicar melhor sobre isso, Maria, por favor. O Wilson está perguntando o seguinte, em relação, o senhor já falou inclusive isso, mas para a gente deixar bem claro, esses dados, muitos dos dados são públicos, né? Porque tem ações, né? Esses idosos beneficiários têm essas ações que lá tem esses dados e os golpistas acabam usando esses dados. No caso de advogados, né? Se passam por falso advogado usando o número do advogado que a pessoa acha que é, né? O que fazer nessa situação? Então, não se deve retornar para esse número, mas sim ligar para aquele que você tem na sua agenda. O que fazer? Maria, Wilson, veja, a relação entre cliente e advogado é uma relação de confiança. Esse cliente confiou nesse advogado e esse advogado também confia nesse cliente. É uma relação que se deve saber o endereço desse advogado, é uma relação que se deve saber o telefone desse advogado, para até que em casos como esse, o cliente procure o endereço físico ou procure o contato que ele tem de confiança. Os golpistas, eles usam de artifícios para confundir, usam vozes parecidas, usam pessoas parecidas, às vezes até a deepfake, usam uma imagem virtual que é igual, mas que não é de fato esse advogado. Qual a solução? Vai no endereço físico desse advogado antes de fazer qualquer pagamento, liga para o telefone desse advogado, você recebeu uma mensagem, recebeu uma ligação, tudo bem, aceita, desliga, liga de volta no número que esse cliente tem desse advogado. São métodos que devem ser usados, são procedimentos que devem ser usados para evitar, porque tornam-se vítimas o próprio segurado, tornam-se vítima o cliente desse segurado e o advogado também é uma vítima desse contexto. Muito obrigada mais uma vez, esclarecimentos importantes. Então, Wilson, como a gente vê aqui, é importante ficar muito atento. Os cuidados são necessários para evitar ser mais uma vítima desses golpes que todo dia está aí. Eles se reinventam. A criatividade, olha, para aplicar esses golpes é infinita. Então, todo cuidado é pouco. Perfeito, Maria. Agradeço mais uma vez, doutor João Nuque, pelas explicações, esclarecimentos fantásticos aí. Desejo também Feliz Dia dos Pais para o doutor João Nuque, que tem o seu filhão aí. Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho com mais informações. É isso, gente. Atenção triplicada e desconfiar de tudo. Como disse o doutor João Nuque, você às vezes recebe uma ligação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu já recebi ligações, às vezes, né? Às vezes, da gerente do banco, o número que eu tenho na agenda, aparece o nome dela. Tanto é que eu atendi achando que era ela mesmo, e não era. Mas aí o que acontece? Por conta dessas informações, eu desliguei e eu fui pessoalmente no banco. E ela disse, não te liguei, não. Meu número é esse. Então tem que ter muito cuidado mesmo. Vamos ver uma cartela que tem aqui,
que mostra os detalhes, inclusive, para que você possa ficar antenado aí e não ser a próxima vítima. Como proteger seus dados pessoais? Primeira coisa, não forneça seu CPF, número de benefício, seu RG, que é a sua identidade, dados bancários ou senhas para seu ninguém. É seu e só você tem que saber, tá bom? Muito bem. Deixa eu ver mais detalhes. Cuidado com ligações e mensagens suspeitas. Tem um monte de mensagem que chega com coisa parecida, ou aperte um link, ou ligue para tal lugar, ligue para esse número, tudo mentira, tá? Você recebe ali e deixa para lá e depois você vai conferir com as pessoas que você confia. Terceiro, monitore o seu extrato de pagamento. O que é isso? Tem gente que passa anos sem nem sequer olhar o que é que foi tirado, o que é que não foi, mesmo que não seja golpe. Todo dia, eu vou dar um exemplo de mim. Você pode me achar doido ou chato, ou até muquirão, mas todo dia eu olho o extrato do meu dinheiro no banco. Se tirar 1 centavo, eu vou lá, sei, o que é isso aqui? O que é esse 1 centavo aqui? O que é isso aqui? Ah, isso, mas só 1 centavo, sim. 1 centavo aqui, outro centavo ali, e vai tirando o dinheirinho suado que eu conquisto todos os dias com muito sacrifício. Então, é sempre olhar o extrato. Olhou, tem uma saída de um dinheiro que você não autorizou, vá procurar saber o que está acontecendo. Porque se você deixar depois de 6 meses, 1 ano, aí só vai... Tanto é que esses descontos indevidos dos aposentados e pensionistas, tem pessoas que só souberam quando houve a repercussão. Tem que prestar atenção no seu extrato de pagamento todos os dias, tá bom? Ou todos os meses quando receber. Deixa eu ver mais outro aqui. Verifique regularmente, quer dizer, verifique sempre, tá? Pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. Tem um link aqui que é mais rápido, nada disso. Eu vou no que eu confio, que é o site ou o aplicativo Meu INSS. Fora disso, não aperto nada, não quero saber de nada, tá bom? E por último, fique atento aos códigos que indicam os descontos. Então é sempre ficar atento. Todo desconto que aparece no seu extrato tem um código lá. Anote esse código e vá depois procurar saber o que é que está acontecendo para trazer mais informações para você. Bom, tira uma foto. Coloca em tela cheia, por favor, Aninha. Coloca aqui, por favor, para as pessoas tirarem uma foto aí agora, ó. Pronto, tira a foto, guarda aí para você saber como deve fazer, então, essas 5 dicas importantes para você se proteger, evitar cair nos golpes dos vigaristas, tá bom? Muito bem, legal. Parabéns aí, mais uma vez, aqui a nossa produção pela prestação de serviço que faz para você. Quanto mais informação você tiver, com certeza, menos chance você terá de ser a próxima vítima, tá bom? É isso.